Vamos conversar com o professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Observatório da Segurança do Estado e do Grupo de Pesquisa Rede de Estudos Periféricos, Luiz Eduardo Lopes Silva. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo certo. O que não está certo é a situação da letalidade policial e da violência por parte das polícias no Brasil, né, Luiz Eduardo? Nós acompanhamos há pouco a matéria da Júlia Pereira mostrando dados do estudo Pele Alva, a cor da violência policial, elaborado pela rede de Observatórios da Segurança, da qual você faz parte também. E eu queria que você falasse a respeito desses dados que foram obtidos, total de 2.653 mortes provocadas pela polícia em 2020, né, em 6 estados, já que um deles, o Maranhão, acabou não fornecendo dados relativos à cor das vítimas, e 82,7% são pessoas negras. Isso mostra que o racismo perpassa a atuação de todas as polícias do Brasil hoje? Querido, você vê que o relatório traz números muito graves, né, sobre a nossa situação, a situação da segurança pública em geral no Brasil, né, que demonstra um racismo estrutural, que demonstra que problemas profundos, enraizados pela nossa herança escravocrata, ainda precisam ser superados, né? De maneira que você observa que esses números são altos, altíssimos, a maioria dos estados, o percentual de negros mortos pela polícia ultrapassa 80%, né? Isso demonstra que muito ainda tem que se fazer e que independe muitas vezes do quantitativo de negros na população, né? Invariavelmente, esses números são altos. Por exemplo, capitais como Salvador e como Recife e Fortaleza, você tem 100% de negros, né? 100% dos mortos pela polícia são negros, né? O que demonstra uma espécie de guerra civil legalizada contra a população negra, principalmente a população pobre e periférica nessas cidades. E nesse aspecto, né, pegando justamente essas cidades, né, Recife, Fortaleza, Salvador, a totalidade das vítimas sendo pessoas negras, Teresina, Rio de Janeiro também chegaram perto dessa marca, né, registrando respectivamente 94% e 90% dos negros mortos pelas polícias. A gente vê que essa característica do racismo estrutural dentro da atividade policial, ele é mais presente nessas regiões metropolitanas do que no interior desses estados, ou não, com base nisso não é possível fazer esse tipo de apontamento, Luiz Eduardo? Olha, como a qualidade desses números, a gente não pode confiar 100%, porque não fomos nós que levantamos, nós apenas organizamos a partir de levantamentos feitos pela secretaria, né? A gente não pode afirmar 100% com segurança que no interior a situação é menos grave. Às vezes acontece de no interior você ter uma produção de dados mais precária do que nas capitais, né? Mais frouxa, talvez falta de estrutura para os profissionais, né? Então, por exemplo, aqui no Maranhão você não tem a produção do dado, muitas vezes, desse tipo de dado. Muitas vezes isso significa um silenciamento de problemas que já existem, né? Uma invisibilização dessas problemáticas, né? Mas seguramente a gente não pode esquecer que as capitais, né, por conta da aglomeração urbana, da favelização, da pobreza, da desigualdade, no Brasil essas capitais elas têm se revelado mais violentas do que as cidades do interior. Apesar de que nos últimos anos, com a expansão dos grupos chamados como facções, né, do assim chamado crime organizado, também ter se espraiado para essas cidades do interior, o que tem levado o índice de homicídios e de outros crimes também nessas cidades. O fato é que a situação é grave, visto que apenas São Paulo registrou um índice inferior a 80%, né, de negros mortos pela polícia, do total de mortos. Agora, a morte é o evento extremo, mas esse tipo de conduta ela também está em diversos outros atos, como abordagem policial, invasão de domicílios na periferia das grandes cidades, que acontece também com recorrência, às vezes não, quase sempre sem mandado judicial, a exposição da população periférica e de crianças a esse tipo de violência. São diversos os fatores hoje que evidenciam essa conduta discriminatória por parte das polícias?
O que a gente observa é que a morte, como você mesmo disse, já é o evento extremo, mas cotidianamente a gente é possível perceber inúmeros outros tipos de abuso, né, de violência, violência física, violência psicológica, né? Imagina você como que não está o psicológico da comunidade, por exemplo, do Salgueiro, que acabou de, há pouco tempo, foi submetida àquela operação violentíssima que chacinou várias pessoas, ou a população, por exemplo, do Jacarezinho, onde a gente viu também um outro massacre, né, perpetrado pela polícia. É óbvio que essas comunidades, elas estão sob pesado estresse, sob pesada violência psicológica, né, e a morte, infelizmente, o homicídio, a unidade policial, ela é apenas um dos problemas, né? Antes dela existem muitos outros, as abordagens violentas, as abordagens vexatórias, o punitismo seletivo, enfim, uma série de outros problemas que compõem aí essa constelação que retrata o nosso racismo estrutural. Agora, a gente sabe também que tem lideranças políticas, inclusive governadores de estado, que ratificam essa violência policial, justificam sempre, né, pela lógica do direitos humanos para humanos direitos e coisas que o valham. Mas a ação das polícias também ela é bastante violenta em estados que são governados em tese ali por pessoas do campo progressista. Inclusive existe essa dificuldade ressaltada pela pesquisa de levantar os dados relacionados à cor de pele no estado do Maranhão. A esquerda ainda tem dificuldade para lidar com a ação policial de uma forma geral, Luiz Eduardo? Eu acho que é um dos campos onde a esquerda menos tem avançado, querido. A gente vê que, se a gente for para a agenda econômica, né, existe um programa de esquerda já mais ou menos consistente, avançado, para tentar romper com o neoliberalismo, tentar superar a desigualdade e assim nos outros campos, né, na política, na cultura, mas quando chega na segurança pública, infelizmente os governos de esquerda, os governos progressistas não têm conseguido apresentar uma agenda, né, nem sequer em nível de proposta, muito menos a nível prático, para romper com as práticas conservadoras, né, os paradigmas conservadores que guiam as políticas de segurança pública dos estados. As polícias, em geral, né, são verdadeiras caixa pretas, as pessoas muitas vezes não conseguem entender, a sociedade não consegue ter acesso ali a uma série de informações, de dados, né? A gente não consegue discutir o processo formativo do policial, né? Um policial que esse policial possa ser formado para uma atividade, um policiamento comunitário, um policiamento democrático de respeito aos direitos humanos, né? Isso na verdade, esse contexto todo de violência acaba sendo resultado disso, e você tem a colaboração de vários setores da sociedade para isso, né? Como você mesmo disse, há uma convivência de autoridades políticas, né? E muitas vezes até um incentivo. Por outro lado, também há uma conivência da justiça, né? Que invisibiliza, não pune esses abusos, né, esses assassinatos, essas execuções que são muitas vezes no arrepio da lei, né, e para coroar o processo você tem um setor significativo da imprensa que o tal do CPF cancelado, né, que não só muitas vezes invisibiliza esse assassinato, esse crime, essa violência perpetrada por essa população, mas chega ao extremo até de comemorar, né, ou de fazer chacota disso, né? A gente viu recentemente nos noticiários até mesmo o presidente da República, né, indo a um desses programas e fazendo esse tipo de chacota, né, desse tipo de vitimização, de letalidade perpetrada contra a população negra, contra a população pobre, né? Então você tem, na verdade, um conglomerado aí, né, que produz, a polícia não mata sozinho, né, produz essa violência, né? Então você tem, resumindo, a justiça por um lado, setores da justiça, setores da imprensa, autoridades políticas, né, que digamos assim, dão o suporte para que
política pública de genocídio da população negra possa se perpetuar. Agora, você falou que a polícia não aperta, né, o gatilho sozinha, e também da conexão com o sistema de justiça. Nesse estado de coisas, o quanto pesa, por exemplo, a atuação quase omissa, né, uma não atuação na prática do Ministério Público, que é o órgão responsável constitucionalmente por fazer a fiscalização da atividade policial no Brasil, Luiz Eduardo? Olha, eu acho que a omissão da justiça ela tem um peso fundamental, né? Muitas vezes esses crimes perpetrados por policiais, eles redundam em penas apenas administrativa, né? Não se chega, de fato, a uma punição contundente, exemplar, né? Para essas pessoas, para esses policiais que cometem crimes como execução, tortura, etc., né? De maneira que se a gente tivesse uma atuação mais significativa da justiça, sem dúvida nenhuma, os policiais, os maus policiais, os policiais violentos, se sentiriam intimidados em continuar, né, esse tipo de prática. Você vê, por exemplo, o que aconteceu no Salgueiro, o que aconteceu no Jacarezinho hoje. Muitas vezes os próprios policiais são filmados fazendo esse tipo de coisa e a gente não vê muitas vezes o resultado, não vê punição efetiva para que se torne realmente exemplar, para que possa intimidar esses policiais violentos a continuarem com esse tipo de prática, né? Infelizmente passa por uma conivência fundamental aí da justiça. E falando em justiça também, hoje deve ser retomado o julgamento da DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. É uma ação que prevê que as polícias justifiquem a excepcionalidade para a realização de uma operação policial numa favela. Qual a importância dessa DPF, em especial não só para a segurança dessa população periférica, né, que hoje no Brasil sofre com essas operações policiais, mas também para refletir em relação ao próprio desempenho das polícias na questão da segurança pública, Luiz Eduardo? Olha, eu acho que essa discussão nos mostra que os aparatos policiais muitas vezes agem dentro de um verdadeiro estado de exceção, né? A gente não precisaria estar discutindo esse tipo de medida no Supremo Tribunal se a guerra às drogas no Brasil ela não tivesse esse nível de violência tão irracional, né? É uma guerra às drogas que insiste em colocar a periferia como inimigo, em colocar o povo favelado como alvo, né? Como diz o nosso relatório, né? O povo negro, o povo pobre como alvo. Se a gente não passasse por esse processo de guerra às drogas violentíssimo no Brasil, que instaura um verdadeiro estado de exceção nas favelas, acredito que a gente não precisaria estar discutindo esse tipo de medida, né? E uma vez que ela seja consolidada, eu não acredito que ela vai ser respeitada por muito tempo, porque a gente vê a própria chacina do Jacarezinho, né? Ela foi perpetrada sem a autorização, né? Enquanto ainda vigorava a proibição de operações policiais nas favelas, né? Então, infelizmente, os governos estaduais não têm controle sobre as suas polícias. A ascensão do bolsonarismo provou para a gente que as polícias, principalmente as polícias militares do Brasil inteiro, estão em processo aí digamos assim, de uma espécie de rebelião, né? Eles se organizam e têm suas opiniões próprias. Os governos cada vez mais controlam menos essas polícias, né? Não existe mecanismos, né, de um controle social efetivo sobre elas, né? De maneira que o que a gente percebe é que há um verdadeiro estado de exceção, né, quando se trata de policiamento nas comunidades pobres no Brasil. Luiz Eduardo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, querido. Eu é que agradeço a oportunidade.
Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Observatório da Segurança do Estado e do Grupo de Pesquisa Rede de Estudos Periféricos, Luiz Eduardo Lopes Silva. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.